Imagine o drama que seria se hoje em dia o Chega, o PS ou o PSD decidissem que se vencessem as próximas eleições durante a sua legislatura, não haveria ensino. Seria horrível, certo? Seria mesmo caos instaurado em Portugal. No entanto, pensem comigo, meus amigos, isso era um período de apenas 4 anos. Imaginem o que aconteceria se um lunático decidisse instaurar isso durante 20 anos e as suas consequências tivessem décadas, talvez até séculos, de repercussões consequentes. Embora não seja muito comum, ou nada mesmo para a maioria das pessoas, na comunidade histórica é sabido que o Marquês de Pombal não foi o grande visionário que pintam. E a verdade é ainda pior do que se pensa, foi verdadeiramente destrutivo para o país. E ao longo deste vídeo eu vou explicar porquê. Pois às vezes há reis que veem os seus reinados ofuscados por algo que não está necessariamente relacionado com eles. No entanto, nenhum desses casos foi tão estrondoso para o reino português como Sebastião de José Carvalho e Mel. Este nobre, com o nome de Porcelana, nasceu em 13 de maio de 1699 em Sernancelho, Viseu. Era filho de Manuel de Carvalho e Ataíde e de Teresa Luísa de Mendonça e Mel, e familiar de gajos com mais de 10 nomes. Portanto, nasceu com o cu virado para a lua, que é mesmo assim. Não há muito a dizer sobre a infância do miúdo, portanto, vamos passar à parte que interessa, que é quando ele começa a desenvolver a sua vida. Estudou Direito na Universidade de Coimbra, onde o seu tio dava aulas, esse tio que vai ser muito importante para a vida. Casou-se jovem, com 23 anos, com uma Dona Teresa de Noronha e Bourbon, Mendonça da Almada. Casaram-se num casamento secreto, no qual fugiram para casar, pois a família da mulher não aprovava o casamento, e tornaram a vida do casal num inferno. Devem ter percebido como tinham uns tiques de bossy, para dizer o mínimo. Começou a destacar-se com a famosa cunha do seu tio Paulo de Carvalho, de quem herdou propriedades e ligações políticas. Em 1738 foi enviado para Londres como embaixador, onde, apesar de nunca chegar a aprender o inglês fluentemente, observou atentamente a organização económica e naval britânica. Simplificando, a experiência revelou-lhe a fragilidade da posição portuguesa face às grandes potências e inspirou a criação de futuras companhias para reforçar o comércio português com as colónias. O seu tempo em Londres não foi nem de perto um sucesso e como embaixador não conseguiu muito. Foi então transferido em 1745 para Viena, Áustria. Nesta época, Viena vivia a Guerra da Sucessão Austríaca e Sebastião foi fazer de mediador diplomático. Esta missão foi também vista como um afastamento estratégico, numa altura em que o Sebastião também tentava implementar a tal ideia de uma companhia das Índias Portuguesas, que foi sempre rejeitada pelo primeiro-ministro Dom João da Mota, por falta de meios. Sebastião achava que no fundo isto era uma maneira de tentarem mantê-lo ocupado fora de Lisboa. A sua chegada a Viena foi tardia e a missão diplomática foi difícil. Ele era visto como parcial, coisa que só piorou quando ele conheceu Leonor de Daun, dama da corte austríaca e filha de um importante marechal com quem o homem viria a casar, que não ajuda muito as alegações de parcialidade. O casamento alimentou as suspeitas de parcialidade e enfraqueceu ainda mais a sua posição diplomática. A missão revelou-se estagnada e o seu estatuto desvalorizado. Após esses dois maravilhosos êxitos no estrangeiro, em 1749 regressou a Portugal, mas enquanto viveu Dom João V não conseguiu nova função. Felizmente para ele, isso também só durou um ano, já que Dom João V faleceu em 1750 e por indicação da sua mulher, a Dona Maria Ana da Áustria, que já antes tinha enviado o Sebastião para a missão diplomática em Viena, Dom José I, em 1750, logo após a subida do trono, nomeou o Sebastião como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Ao contrário do seu pai, Dom João V, que sempre olhou para ele com reservas, o novo rei demonstrou grande confiança no seu talento político, começando por lhe entregar responsabilidades diplomáticas e, aos poucos, concedendo-lhe um papel central na governação do país. O Sebastião foi ganhando mais poder com o passar dos anos, mas o evento que verdadeiramente deu a Sebastião a chave do poder do governo foi um tal de terremoto em 1755 que arrasou com a cidade de Lisboa por completo, de tal modo que a versão da Baixa de Lisboa que conhecemos hoje em dia é precisamente conhecida por Baixa Pombalina. Foi na manhã de 1 de novembro de 1755 que Lisboa foi devastada por um terremoto de magnitude 9 na escala de Richter. Seguido de um tsunami e incêndios, Pombal assumiu imediatamente a reconstrução da cidade, proferindo a famosa frase: "E agora enterram-se os mortos e cuidam-se dos vivos". A resposta
mudança rápida permitiu que a capital estivesse parcialmente reconstruída em menos de um ano e também que se recuperasse o número de vidas perdidas relativamente rápido, diga-se de passagem. Foram concebidos edifícios para resistir a sismos graças a uma técnica inovadora de construção com estrutura de madeira chamada gaiola, e Pombal também promoveu um inquérito nacional enviado a todas as paróquias com perguntas sobre o comportamento dos animais, por exemplo, se os cães tinham um comportamento agitado antes do terremoto, se o nível de água nos poços subia, tudo isso para tentar perceber se havia alguma maneira de antecipar o terremoto. Este esforço pioneiro para compreender cientificamente o fenómeno sísmico, este inquérito que ficou conhecido como as Memórias Parroquiais de 1758, é até hoje considerado um dos primeiros grandes tributos para o desenvolvimento da sismologia moderna. Há que dar crédito nisso. Após a crise do terremoto, Dom José, que já gostava do Sebastião, passou a confiar totalmente nele, de modo que os seus poderes aumentaram e passou realisticamente, verdadeiramente, a governar indiscutivelmente o país, tornando-se secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino, que é um cargo equiparável ao primeiro-ministro, só que em esteroides. O seu poder aumentava cada vez mais, com mais umas quantas nomeações de José para aqui e para ali. O resultado é que havia gente na nobreza que não estava a gostar muito do poder dele, e com o aumento do poder aumentou cada vez mais a sua tirania. Imensa gente foi presa e morta a mando deste senhor para demonstrar que o povo deveria obedecer ao rei, ou seja, a Sebastião. O rei estava tranquilo a caçar e a fazer lá as brincadeiras dele. Dessa tirania, o exemplo mais mediático foi o caso dos Távora. Em setembro de 1758, o rei Dom José I regressava à noite de uma visita à casa da sua amante, Dona Teresa de Lorena e Távora, esposa do quarto Marquês de Távora, quando a sua carruagem foi emboscada e alvejada. Começaram logo as investigações, lideradas pelo Sebastião. Em dezembro, surgiram as acusações contra os membros da alta nobreza, em especial a família dos Távoras, conhecidos opositores do ministro. As confissões foram obtidas sobre tortura, incluindo a das próprias testemunhas. No início de janeiro de 1759, o Duque de Aveiro e vários outros membros da família Távora foram condenados à morte e executados com brutalidade num espetáculo público em Belém, na presença do rei e da corte. Mulheres grávidas, filhas de condenados, foram presas para a vida. Foi um verdadeiro massacre de uma família inteira que só viu o seu nome restituído após o reinado de terror do Marquês de Pombal ter chegado ao fim. Esta resposta severa marcou um ponto de viragem definitivo na luta de Pombal contra quem se opusesse a ele ou ao rei, provando assim o que aconteceria se opusessem. Até hoje, historiadores acreditam que existe a forte possibilidade dos Távoras não terem sido os autores do atentado. Não há provas concretas, no entanto, é bem provável que Sebastião se tenha aproveitado para enfraquecer a nobreza, mantendo-se ainda mais poderoso ao lado do seu querido rei, beneficiando os seus interesses pessoais. E como foi o governo dele concretamente? Que reformas é que ele aplicou? Era melhor que o PS ou o PSD? Um exemplo claro de como ele se beneficiava dos seus poderes para proveito pessoal foi algo que aconteceu em fevereiro de 1761. O Marquês de Pombal proibiu a importação de escravos negros para Portugal continental e a Índia portuguesa. Não por razões humanitárias, obviamente, mas para garantir mão de obra escrava no Brasil. Ao mesmo tempo, incentivou ativamente o tráfico de escravos africanos para o Brasil, fundando duas companhias comerciais com esse fim, a Companhia de Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Ambas contaram com o apoio direto de Pombal e incluíam vários nobres e clérigos como acionistas. Entre 1757 e 77, cerca de 25 mil escravos foram levados para o norte do Brasil. Continuando sobre o governo dele e as suas reformas, obviamente que numa época em que na Europa florescia o iluminismo e que já tínhamos obras como o Contrato Social, o nosso grande visionário, o Marquês de Pombal, incentivou o fomento de tais filosofias, não é? Isso iria permitir o desenvolvimento pessoal, então ele até tem uma estátua em Lisboa, ele tinha que ser bacana com isso, certo? Óbvio que não. Em 1768, ele criou a Real Mesa Censória, impondo, assim, censura a livros políticos e combatendo ideias contrárias à autoridade absoluta do rei, proibindo livros, inclusive o contrato social. Uma coisa podemos lhe dar mérito: ele aprendeu alguma coisa com o seu tempo na Inglaterra. As ideias mercantilistas não passaram ao lado de Sebastião. O homem criou fábricas e promoveu a produção nacional de produtos como têxteis, por exemplo. E de facto a ideia era boa e teve algum sucessozinho inicial. No entanto, conhece a expressão de que não se constrói uma casa pelo telhado? Pois bem, era isso que ele queria fazer. Ou melhor, queria construir sem ter homens de todo, pois possivelmente um dos maiores tiros no pé de Portugal que este homem deu foi na pasta da educação. Antes das reformas, a educação em Portugal era dominada quase exclusivamente pelos jesuítas, que ofereciam
ofereciam ensino gratuito a mais de 20 mil alunos. Com a expulsão da Companhia de Jesus em 1759, deu-se um colapso quase total do sistema educativo. Portugal só voltaria a atingir esse número de alunos no início do século XX, quando já tínhamos o dobro da população que tínhamos antes. Com a expulsão dos jesuítas, que dominavam o ensino em Portugal, abriu-se um enorme vazio na educação. Para preencher esse vazio, o Marquês de Pombal criou as aulas régias, primeiro sistema público e laico de ensino no país, e com aulas de gramática, humanidade, retórica, latim, grego. O ensino passou do controle da Igreja para o Estado, que hoje em dia pode até parecer bom, mas lembre-se de duas coisas. Primeiro, o Estado era tão ou mais enviesado do que a Igreja nesta altura. Segundo, especialmente numa sociedade cristã como Portugal, permitia o acesso ao ensino a milhares de pessoas, enquanto que com o Marquês isso era o oposto do que acontecia. A Universidade de Évora, administrada pelos jesuítas, foi encerrada. A Universidade de Coimbra, por sua vez, sofreu uma profunda modernização. No entanto, com a saída dos jesuítas e o encerramento das suas escolas, o número de estudantes caiu drasticamente. Coimbra passou de milhares para apenas 500 alunos. Embora o Marquês tivesse tentado modernizar os conteúdos do ensino, convém teres alguém a quem ensinar. Por exemplo, fundou também o Real Colégio dos Nobres em 1761, destinado exclusivamente à elite aristocrática. Para criar este colégio de luxo em Lisboa, destruiu o antigo noviciado jesuíta, frequentado gratuitamente por dezenas de alunos pobres, trocando-a por uma instituição voltada aos filhos dos nobres, com menos de 500 alunos. Em 1770, fundou uma junta para investigar a decadência da Universidade de Coimbra, cuja responsabilidade foi atribuída aos jesuítas, que já nem lá estava há uma década, porque obviamente que foram os jesuítas. Para financiar este cancro todo, criou-se o chamado subsídio literário, um imposto específico. Portanto, imaginem o que é pagar para destruírem-te o país. A sério, tipo, imaginem, crazy. É mesmo uma coisa do século XVIII, estão a ver? Hoje em dia isso nunca aconteceria. O estrago causado pelo Marquês anormal na educação é sentido ainda hoje em Portugal. E isto não é exagero algum. Isto levou a baixo capital humano, que levou a coisas como fracas infraestruturas, empresas, baixa produtividade. Foi o início da sensação que, pelo menos em comparação à Europa, Portugal estava sempre atrasado. Coisa que não era comum na Idade Média, digamos assim. É uma verdadeira mágoa na história do nosso país. Não estou a dizer que ele tenha a culpa toda da situação atual portuguesa, seria um absurdo dizer tal coisa. No entanto, não se pode dizer que seja justo haver uma estátua dele no centro de Lisboa. O facto daquela estátua existir é a prova da ignorância dos portugueses face a este tema. Talvez só quando Portugal acordar iremos perceber que não temos que ser aquilo que nos foi deixado pelo Marquês. Felizmente, em 1777, com a morte de Dom José I, assume o trono Dona Maria I, a Pia, e o seu marido Dom Pedro III, que detestavam o Marquês. A rainha removeu de todos os seus cargos e só não o puniu fisicamente pelo seu já fraco estado de saúde. Foi afastado do governo e condenado ao ostracismo, acusado de corrupção. A destituição de Pombal foi motivo de muita alegria nas ruas. Ele retirou-se inicialmente para Oeiras e mais tarde para a sua propriedade próxima de Pombal. A população tentou incendiar a sua residência em Lisboa, que precisou de ser protegida por forças militares. Morreu em 11 de maio de 1782 com 82 anos. 82 anos de muita fruta e muitos feitos, digamos assim. Se gostaram deste vídeo, deixem por favor o like e subscrevam ao canal. Se tiverem interesse em decidir temas para futuros vídeos, se tiverem interesse em apoiar o canal, pois isto dá imenso trabalho a fazer, cada vídeo não demora menos do que um mês, só para um vídeo, convido-vos então a juntarem-se ao nosso Patreon ou ao Ko-fi, que é para quem queira só dar um café sem ter nenhuma subscrição, mas no Patreon têm privilégios se o fizerem. Eu agradecia genuinamente do fundo do meu coração. Até à próxima.